Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita misericórdia, venha fazer de cada um de vocês uma fonte de luz para iluminar aqueles que estão nas trevas ao seu redor. Uma fonte de água viva para dar água àqueles que têm sede. Uma fonte de verdade para que as pessoas ao seu redor conheçam a verdade, para que elas possam ser livres, libertas das suas mentiras. Eu quero que você, amiga e amigo, que é o que Deus quer, você seja a própria bênção. Muitas pessoas buscam a bênção de Deus. Só que Deus quer não dar apenas alguns favores, Ele quer fazer de cada um de nós a própria bênção. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu creio. É isso que Jesus promete na sua palavra. Ele promete fazer de cada um de nós uma fonte de água viva. E ser fonte de água viva, para você ser fonte da água da vida, você precisa ter o Espírito da vida, o Espírito de Deus. E é sobre isso que nós temos falado, batido, insistido, para que as pessoas venham ter o Espírito da Palavra de Deus, o Espírito de Deus, para que uma vez recebendo o Espírito Santo, elas possam ser livres, elas possam ser felizes, independentemente de com quem vai casar, ela já é feliz. Ela não precisa casar para ser feliz. Ela já é feliz porque tem o Espírito de Deus. Ela não precisa ter uma formação intelectual, profissional para ser feliz, para ser realizada. Ela já é feliz por causa da presença do Espírito Santo dentro dela. Então, a felicidade consiste nisso, em você receber o Espírito do Altíssimo Deus. E quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem a certeza de que a palavra dele vai se cumprir, independentemente das circunstâncias, independentemente das notícias, das falácias, das fofocas, das acusações, independentemente da praga que assola a humanidade. A palavra de Deus não volta vazia. Veja só o que o salmista falou. Ele orou, ele pediu a Deus, de forma muito simples, mas tão sustentável, que o fez ficar confortado.
por conta da palavra dele. Vamos ler o texto que nós vamos meditar hoje. Ele diz assim, naturalmente, ele estava em aflição. Então ele orou a Deus, ele clamou ao seu Senhor, aquele que doou, que empenhou a sua palavra, dizendo: lembra-te da palavra dada ao teu servo. Em outras palavras, lembra-te, ó Deus, da promessa que o Senhor me fez. Lembra-te da promessa dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. E nós esperamos o cumprimento da palavra de Deus. Nós confiamos no cumprimento da palavra de Deus. Nós perseveramos em esperar na palavra de Deus. E isso, minha amiga e meu amigo, é verdadeiro. Porque ninguém que espera, que confia, que persevera na expectativa das promessas de Deus se cumprirem em suas vidas, ficará de mãos vazias. Porque Deus não é homem para que, tendo prometido, não venha cumprir. Então ele disse: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição. Quer dizer, na aflição dele, ele tinha o consolo, o conforto da palavra empenhada por Deus. Porque a tua palavra me deu vida, me vivificou. Olha só que texto maravilhoso, que texto glorioso. Ele diz: os soberbos, quer dizer, os incrédulos, os céticos, os ateus, zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei, da tua palavra, da tua promessa. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei, me confortei. Minha amiga e meu amigo, essa palavra é para você que tem esperado em Deus, que tem confiado em Deus, você que tem permanecido, você que tem perseverado na crença, na fé daquilo que Deus um dia falou. Porque ainda que as tormentas sejam grandes, ainda que as assolações venham com ímpeto, aqueles que confiam, que esperam, que estão firmados na palavra de Deus, estes não serão decepcionados, não serão frustrados. E veja só, isso não é fanatismo, não. A nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. Assim como a fé do médico está fundamentada nos seus livros técnicos, assim como o engenheiro está firmado nos seus conhecimentos técnicos para edificar uma casa, edificar um prédio, fazer um avião. Bem, nós que cremos no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós firmamos a nossa fé nas suas palavras, nas suas promessas, nos seus escritos, na sua lei, nos seus decretos, nos seus mandamentos. Nós firmamos e esperamos e confiamos e não arredamos o pé dessa confiança. Porém, os soberbos, quer dizer, os incrédulos, aqueles que não creem no mesmo Deus, têm religiões, têm suas religiões, mas não têm o mesmo Deus que nós temos crido. Estes soberbos zombam grandemente de nós. Contudo,
não nos desviamos da lei do Senhor. Nós não nos desviamos da lei de Deus. Isso é glorioso. E essa lei garante o sucesso. Essa lei garante a vitória para aqueles que se firmam nela. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos. E é o que nós fazemos todo santo dia aqui. Nós lembramos a todos os juízos de Deus, que são antiquíssimos, porém, eles se repetem todo santo dia. E quando nós nos lembramos dele, a nossa alma se conforta, a nossa alma se consola. Nós não temos depressão. Nós não temos depressão. Quem confia na palavra de Deus não tem depressão, não tem vazio dentro de si, não tem um buraco dentro de si, não tem a tristeza que os que sofrem têm tido. Não. Quem tem a sua fé firmada na palavra de Deus, esse tem o consolo, tem o conforto, tem a sua dependência de Deus, não dos homens, mas de Deus. Depende do Altíssimo. Essa é a nossa fé. A fé na palavra do Altíssimo. Então, quando o salmista, na sua necessidade, no seu desespero, na sua aflição, ele orou, ele disse: lembra-te da tua palavra, Senhor, a tua palavra empenhada ao teu servo. Só quem é servo tem essa segurança, tem a palavra de Deus guardada dentro de si e espera, confia, que cedo ou tarde ela se cumprirá. Graças a Deus. É gloriosa essa palavra. Nós temos um testemunho de uma jornalista que passou pelas tribulações, mesmo jovem, formada, uma criatura que tinha tudo para ser feliz por causa da sua formação profissional, por causa da sua inteligência, por causa da sua saúde. Ela tinha tudo para ser feliz, mas não foi assim. Por quê? Vamos ver a história dela e vamos concluir que a palavra de Deus é verdadeira. Por favor, pode rodar. Meu nome é Rania Oliveira, eu tenho 27 anos, eu sou jornalista e trabalho como repórter de TV agora. Desde sempre, eu sempre tive vontade, o sonho de ser jornalista, porque eu sempre tive amor por pessoas, histórias e especificamente por televisão. E quando eu me formei, começou uma grande batalha para conseguir entrar no mercado de televisão. Eu tentava e não conseguia. Nisso se passaram 5 anos, desde que eu me formei. E ao longo desses 5 anos eu fui me desanimando. Eu fui perdendo a minha esperança, o meu amor por trabalhar. E aí nisso eu tive que trabalhar com outras coisas para ajudar em casa, pagar contas. E esse fracasso profissional foi um dos primeiros fatos na minha trajetória de fracassos, né? Eu ainda tinha um sonho, que era ter um namorado, casar e ter uma família. E foi aí que eu conheci um rapaz. Aos 24 anos eu tive meu primeiro namoro e aí eu entrei com tudo nesse relacionamento. Era o homem dos sonhos, assim, era um conto de fadas. Mas depois de 6 meses de namoro, eu descobri que ele era usuário de drogas. E quando eu descobri que ele era usuário de cocaína, o maior conflito comigo mesma foi me ver naquela situação, porque eu sempre tive princípios tanto pessoais, da minha criação, como profissionais. Eu abominava esse tipo de comportamento, eu prezava pela minha imagem. Como que eu poderia ser namorada de um usuário de drogas? Eu amava ele, mas eu sabia que não condizia com a minha realidade, com a pessoa que eu era. E ali eu comecei a me sentir mal também. Eu sofri muito, né? Só quem tem um relacionamento com um dependente químico sabe como que é. Desconfiança, brigas, uma pessoa agressiva. Eu passava noites em claro esperando ele chegar. E isso me desgastou muito também. E aí esse segundo fracasso
né, deu continuidade à minha trajetória de desilusões, né? Foi aí que ele terminou comigo. Ele mesmo decidiu terminar comigo. Eu me senti rejeitada, eu me senti humilhada, eu me senti a pior mulher do mundo. E ali eu falei, por que nada dá certo pra mim? Por que eu sempre fui uma pessoa com princípios, pessoa que nunca fiz mal pra ninguém. Por que eu tô passando por isso? Então, quer saber? Agora que tá tudo dando errado, eu vou fazer o que todo mundo faz. Eu comecei a beber muito, teve várias situações que eu bebia, que eu não sabia onde eu estava, que amigos me levavam para casa. Eu ficava completamente sem sentido quando eu bebia. Eu comecei a sair com vários caras. Eu comecei a postar fotos muito explícitas na rede social, não estava me importando mais com a minha imagem. E eu me sentia assim, oca. Parecia que dentro de mim não tinha nada. Era uma tristeza tão grande que eu não conseguia explicar. Algumas amigas me falavam, será que você não está com depressão? E eu não conseguia admitir aquilo. Eu falei, imagina, é só uma fase ruim, é só uma tristeza. Mas quando eu comecei a ver notícias de pessoas que tinham esses sintomas, eu admiti, realmente eu estou entrando numa depressão. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu reconheci que eu tinha um nível inicial de depressão. Só que com todos esses problemas cada vez mais se agravando, foi aí que eu comecei a pensar em suicídio. Então era uma história que eu estava querendo dar um fim nela, que era me matando. Só que aí teve um recomeço que eu não esperava. Em meio a essa depressão, a essa desilusão, eu decidi mais uma vez tentar a procurar empregos na área de TV. E aí conversei com um amigo meu, falei, olha, eu estou voltando a procurar emprego em televisão, é a última vez que eu vou procurar. Então, se você souber de alguma coisa, você me avisa. E aí, ele me chamou para uma entrevista, me indicou para uma vaga de emprego aqui na TV da Igreja Universal. Eu sonhava com televisão, mas eu nunca me vi trabalhando na televisão de uma igreja. Logo eu, que não tinha nem fé mais, eu não tinha mais fé. E aí, eu fui no teste, fiz o teste sem nenhuma expectativa. E aí, depois de 30 dias, eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada. E aquilo para mim, o que parece para muitas pessoas algo normal, conseguir um emprego, é algo normal, mas para mim não era. Algo que eu esperei 5 anos para acontecer. E bem no momento em que eu queria me matar. Para mim, eu vi aquilo como não foi algo por acaso. Nos primeiros dias eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu vou exercer o meu trabalho, que eu amo, mas eu não vou ficar me envolvendo com questões da igreja, religião, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Só que nas primeiras pessoas que eu entrevistei, aquilo foi muito marcante para mim, porque eu comecei a ouvir histórias iguais às minhas. Pessoas que tinham complexo de inferioridade, depressão, tristeza, um vazio. E aí eu comecei a perceber que eu não estava sozinha, que aquilo não era só eu que sentia. Só que o mais surpreendente foi ouvir elas dizendo que tinha uma solução. E que a solução era o Espírito Santo. E eu sempre tinha esse pensamento de que era combinado, de que era mentira, de que era pago. Quando eu comecei a entrevistar as pessoas, que eu vi que não tinha armação. Não tinha. E eu falei, bom, se essas pessoas foram curadas de tudo isso que elas estão falando, eu mesma vou ver então. E aí eu decidi ir numa reunião de quarta-feira, para eu mesma ver com os meus olhos o que era, porque eu não sabia como que era a reunião, não tinha noção de como que era. E quando eu cheguei lá na igreja, eu sentei sozinha no fundo e o bispo começou a falar palavras de fé, umas palavras que eu nunca tinha escutado, com uma força muito grande, porque aquela palavra entrou em mim. Foi algo assim único e eu pude ver que tinha jeito, que existia realmente uma forma de recomeçar, uma forma de encontrar felicidade, uma forma de curar a alma. E ali naquele momento eu vi que eu poderia ter um papel em branco, uma caneta, para escrever uma nova história, que a morte não era a solução, não era o fim dessa história. E ali eu comecei a querer buscar cada vez mais essa transformação. Com isso eu comecei nas reuniões, comecei a buscar, comecei a ir e sempre nas reuniões que eu gostava de escutar aquelas palavras, me faziam bem. E aí eu me dei conta de que quando eu estava escrevendo as minhas reportagens, eu me identificava muito porque era o que realmente estava acontecendo comigo. E aí, indo nas reuniões, eu já percebia algumas mudanças em mim, interiores, no meu comportamento. Só que
ainda tinha algo que eu queria mais, porque eu queria algo ir além. E aí eu queria uma transformação ainda maior. Eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, aquilo não passaria de emoções, poderia ser emoções, eu não queria ter mais aquela fé emotiva. Eu não queria voltar para aquilo. Eu queria ter essa fé inteligente, que é o que as pessoas falavam nas entrevistas para mim. Então eu falei, eu não quero ficar só com essa sensação boa de que vim na reunião e escutei boas palavras. Eu quero ter o Espírito Santo para ter essa mudança completa em mim. Eu entendi que para receber o Espírito Santo eu precisaria ser o mais parecida possível com Jesus, fazer o que ele faria aqui na Terra. E eu vi que eu tinha que perdoar. Eu tive que perdoar até mesmo meu ex-namorado, que me humilhou muito, me maltratou muito. Então eu tive que perdoar ele, tive que renunciar às minhas vontades, tive que entregar realmente. E aí numa reunião de quarta-feira, eu fui e eu lembro que a palavra foi assim, o bispo chegou falando, nessa noite vai ter gente que vai ser batizada com o Espírito Santo. Eu tenho fé para isso. E aí na hora da busca, no momento que o bispo falou, o Espírito Santo vem sobre você agora, receba o Espírito de Deus. Eu criei na palavra. Eu retomei a fé que eu tinha perdido. Eu falei, eu vou crer. E quando eu criei naquela palavra, eu senti uma força vindo assim do meu interior, sabe? Uma força, um fogo, uma certeza e uma paz muito grande que era impossível de ser confundida com qualquer outra coisa. Foi um dia de alegria. Eu ouvi Deus falando, sim, sou eu. Eu estou aqui. Eu não me esqueci de você. E eu entendi que não importava o meu diploma, não importava as minhas experiências na vida. O que importava, o que eu precisava e não sabia, era o Espírito Santo. Essa certeza que Deus é comigo, eu queria colocar nas pessoas. Eu queria falar dele para todo mundo. E isso é um presente, porque na função que eu estou hoje, eu consigo falar da transformação que ele fez na vida das pessoas. Antes eu só repassava. Agora eu sei, aconteceu comigo. Um privilégio, é o maior presente, sabe? Hoje eu posso ver que no passado eu corria atrás de muitas coisas deste mundo. Mas eu acho que muita gente acontece isso, muitas frustrações, muitas decepções. Só que eu descobri que a base da nossa vida, o principal é o Espírito Santo. E as outras coisas serão acrescentadas. E aqui na Universal eu aprendi a usar a fé, a ter uma fé inteligente. Eu aprendi o que realmente vale na vida. Eu aprendi coisas que a faculdade não me deu, que foi ter uma vida espiritual com comunhão com Deus, uma vida regada à fé. Porque enquanto eu tinha só o meu diploma, eu era vazia. Eu sou muito grata por esse emprego que eu tenho hoje, mas não só pela carreira, mas por eu ter me livrado, eu fui livre de um suicídio. Se eu não tivesse vindo para cá, eu teria me matado. Eu reencontrei a fé e encontrei Jesus, Espírito Santo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis
mais doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Nesta vida vivemos em uma verdadeira guerra. Porém, infelizmente, muitos têm sido vencidos pelo desemprego, vícios, traições e doenças. Quais são os seus inimigos? Há uma promessa de Deus para aqueles que obedecem a sua palavra. Se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Chegou a hora de impor derrota aos seus inimigos. Você descobrirá quais são os 5 principais inimigos do homem e como vencê-los. Às 7 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em toda a Universal. Meu nome é Ederson Mendonça Silva, tenho 30 anos, sou analista de sistemas, formado na área de TI. Eu lembro que os vídeos que eu via, e um deles que marcou muito para mim naquela época, foi um vídeo onde estava o Bispo Macedo em pé, falando com outros 2 bispos na época, sentado numa cadeira, e ali ele gesticulando, e a pessoa que estava gravando aquele vídeo falou depois que ali ele estava ensinando os pastores a como arrancar dinheiro do povo. E aquilo me marcou muito, porque a minha família ela é inteira católica, então ela sempre odiou a Igreja Universal. Teve até mesmo um obreiro que morava na rua de trás da minha casa, que ele vivia indo lá em casa, eu esculhambava, eu xingava ele. Quantas e quantas vezes ele não foi até a porta da minha casa para tentar me ajudar, e ali eu escorraçava ele dali. Eu chamava ele de trouxa, chamava ele de idiota. Poxa, você fica aí, seu idiota, você fica aí pegando, tentando ajudar esse charlatão aí, tentando ajudar esse ladrão aí, enquanto ele está lá, se divertindo às suas custas, viajando, curtindo, ensinando pastores a roubar essas pessoas de bem. Poxa, quantas senhorinhas aí hoje não estão chorando porque não tem nada o que comer dentro de casa, porque foi lá na igreja e deu tudo o que tinha. Eu conheci a fé muito cedo. Cheguei a conhecer a minha primeira esposa, me casei, estava começando a minha própria empresa, estava começando a ter uma independência maior, começando a ter a minha casa, ter a minha família. Aí foi quando eu me afastei, perdi o meu casamento, tinha acabado de me casar, 2 anos casado, só brigas, só desordem, só discórdia dentro da minha casa, voltei a beber, voltei a fumar, eu voltei a jogar, coisa que nunca mais, durante muitos anos eu já tinha parado. Eu voltei a participar de jogos de azar, voltei a participar de bebedeira, voltei a ir para balada, sair para festas. Eu voltei a viver à noite, coisa que eu não vivia antes. E quando eu voltei pior.
Em vez de viver só do cigarro, só da bebida, não, eu comecei a me aprofundar, cheguei a experimentar a maconha. A minha vida era essa. E eu, sem falar que eu comecei a praticar pequenos furtos, porque a partir do momento que o dinheiro acabava, que eu não tinha mais dinheiro para beber, eu comecei a roubar a minha própria casa para poder para poder sustentar o meu vício. Eu posso dizer que foi o meu fundo de poço, porque eu tentei o suicídio. Aí, um mês depois que eu tentei esse suicídio com o carro na Dutra, correndo a mais de 200 por hora, a minha esposa veio a falecer, que era minha esposa, a gente estava separado, ela veio a falecer, me deixou uma dívida enorme. A empresa que eu tinha conquistado, eu fali essa empresa, perdi. Na época, isso há mais de 10 anos atrás, aqueles 30 mil para mim era impagável. Porque como que eu ia pagar uma dívida, sendo que eu não tinha nem de onde arrancar recursos para cuidar de mim, porque eu não tinha o básico para comer dentro de casa. Depois que isso aconteceu, eu passei a viver basicamente de arroz com ovo, farinha com ovo. Era isso que eu tinha dentro da minha casa para viver. Quantas e quantas madrugadas, sentado na beira da guia, bêbado, olhando para o céu, falando cadê a felicidade, que eu não sabia o que era aquilo. Chorava dentro de casa, madrugadas e madrugadas. E mesmo escutando essas fake news, eu ainda ligava a televisão de madrugada para ficar assistindo o Fala Que Eu Te Escuto. Eu acho que foi isso que acabou me dando forças para anos mais tarde retornar, voltar, pedir perdão para Deus, me prostrar aos pés de Deus, de fato e de verdade, ali entregar a minha vida. Eu nunca tive o prazer de chegar ao Bispo Macedo e pedir perdão, porque eu falei mal dele, eu chamei de ladrão. Eu acho que a gente jamais deve acusar os outros sem a gente ter visto aquilo. Me perdoe por um dia eu ter xingado o senhor de ladrão, de um dia eu ter olhado para os outros e falado que o senhor era um charlatão, não prestava, mas hoje, graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus pela vida do senhor, dos bispos, dos pastores, que dia após dia se sacrificam pela gente, que estão ali orando, buscando a direção, trazendo uma palavra de fé, de inspiração. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha vida transformada. Estou casado há 1 ano, minha esposa está grávida, eu estou esperando o meu primeiro filho, eu tenho a minha vida restaurada, eu tenho a minha empresa de volta, eu tenho a minha independência, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. Hoje eu posso dizer que eu sou completo, porque acima de tudo na minha vida eu tenho o Espírito Santo. Eu lembro isso até hoje. O ano passado, dia 18 de julho, numa reunião de quarta-feira, por volta das 7h50 da noite, eu naquele cantinho de altar, buscando, na hora que veio aquela paz, aquela alegria, aquela vontade de rir, de chorar ao mesmo tempo, aquela vontade de sair correndo, gritando para todo mundo, que aquilo que era pregado naquele altar era verdade, que eu experimentei e experimento todos os dias da minha vida. Hoje eu tenho essa alegria dentro de mim, hoje eu tenho essa felicidade dentro de mim, hoje eu tenho o prazer de poder olhar para os outros e falar: esse Deus existe, esse Deus é verdadeiro. Se entrega para Ele, que assim como Ele mudou a minha vida, me libertou dos vícios, me libertou das drogas, me libertou da bebedeira, Ele também vai libertar você, a sua vida, transformar o seu ser. Aquela felicidade que para mim eu achava que era uma utopia, que não existia, hoje eu posso dizer de fato e de verdade, hoje eu sou feliz. E acima de tudo, eu tenho uma paz que eu nunca tive no mundo. Eu tenho uma alegria que eu nunca tive, que não tem como explicar com palavras. Mas só quem tem o Espírito Santo sabe o que é isso. Sabe o que é você poder chegar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir alegre, dormir em paz. Porque é como Davi disse, o salmista disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me sustenta. E hoje eu sei o que é isso, depois de anos e anos de insônia, hoje eu sei o que é poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir, graças a Deus e ao altar que a Igreja Universal me apresentou. Meu nome é Ana Lúcia, eu tenho 44 anos, né? Trabalho na área da confeitaria. Eu casei muito jovem, né? Eu tinha 13 anos. Então, logo que eu casei, eu já estava grávida. Então, assim, eu sofria muito, porque eu tinha um marido, mas era como se eu não tivesse. Porque o meu esposo, ele saía para trabalhar na sexta-feira,
o dia inteiro, ele saía de manhã cedo e ele só voltava muitas das vezes na segunda-feira. Então isso assim, eu tinha uma tristeza muito grande, né? Eu não tinha assim perspectiva de vida. Então assim, pelo fato que o meu marido era viciado, bebia, tinha mulheres, por esse motivo meus filhos sofriam, porque a gente discutia. E assim, todo mundo, as pessoas falavam pra mim, separa, né? A própria família dele falava pra mim separar dele porque não tinha jeito. Devido a todo esse sofrimento, tudo isso que aconteceu, eu não dormia à noite. Até mesmo porque ele voltava do trabalho muito tarde. E nenhuma dessas vezes que eu ficava esperando ele chegar, então eu comecei a assistir a programação da Igreja Universal. Eu conheci a Igreja Universal através da televisão. Eu comecei a gostar. E eu lembro que eu fiquei durante 1 ano assistindo a programação. E colocava o copo com água também. Aí, quando eu comecei a assistir a programação da igreja, o que eu pensei? Eu assisti um testemunho que se identificava com o meu testemunho, que era de família. Aí eu pensei, eu falei, se esse Deus mudou a vida dessa pessoa, então se eu for também vai acontecer na minha. Eu fui para a igreja um dia de domingo, era a reunião das 18 horas. Eu vi, né, com a pregação que o pastor fez, tudo que pro meu caso tinha jeito. Depois eu voltei, né, continuei indo, porque assim, mudou dentro de mim. Aquela tristeza que eu tinha, assim, ela já começou a sair. Eu cheguei na igreja em dezembro e em janeiro já teve a Fogueira Santa. E como eu assistia, então eu já fui decidida que eu ia pegar meu envelope da Fogueira Santa. Eu não sabia o que era Fogueira Santa direito, eu não entendia. E as pessoas falavam que mudava, transformação daquilo que eu estava passando. Então eu peguei meu envelope e já fiz meu voto com Deus. E passei, e meu esposo, quando eu cheguei em casa, conforme foram passando os dias, meu esposo, ele continuou bebendo. Ele melhorou quando eu subi no altar, entreguei meu envelope da Fogueira Santa. Eu lembro que a Fogueira Santa foi dia 13 de janeiro, em menos de um mês, dia 8 de fevereiro, eu fui para a igreja, me arrumei no domingo de manhã, fui para a igreja. E ele saiu, e ele ficou se arrumando para ir trabalhar. Só que nesse dia, ele não foi trabalhar, ele me seguiu e ele foi até a igreja. Aí foi quando ele também começou a ir para a igreja, Deus, ele me respondeu. É tanto que hoje toda a minha família, eles são da igreja. Eu escutava o pastor falando do Espírito Santo. Eu queria, porque assim, como eu fui conhecendo as coisas, então tudo aquilo que me aproximava de Deus, eu queria o Espírito Santo. Aí eu lembro que na época o pastor na minha igreja fazia uma vigília. Só que depois da vigília tinha a busca do Espírito Santo. Aí foi o momento em que eu recebi o Espírito Santo. Eu senti assim, tudo se fez novo dentro de mim. Hoje eu tenho prazer, assim, da minha família, né? Eu tenho prazer de estar junto com meu esposo. O que eu tenho de mais precioso é o Espírito Santo. Porque sem ele eu não posso viver. O Espírito Santo é que me guia, ele que me fortalece, a paz que eu carrego hoje dentro de mim é ele que me dá. Eu posso estar sozinha, que eu tô feliz, porque o Espírito Santo, ele me preenche. O trabalho dos proclamadores do telhado, ele é muito importante, porque através deles, eu posso dizer que Jesus me alcançou, que Deus me alcançou. Porque como eu não dormia à noite, por conta de tudo que eu passava, né, todo o sofrimento, então eu posso dizer que foram eles que me tiraram do fundo do poço que eu estava, né? Foram através deles que eu conheci Jesus e que a minha vida mudou. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo,
Você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação. Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço, que eu ia me atirar daquele armário, esse pensamento na minha cabeça, aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9, conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doar, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Meu nome é Felipe, tenho 24 anos, sou de Porto Velho, Rondônia. Meus pais, desde pequeno, nos ensinaram os caminhos cristãos, íamos para a igreja, uma família normal como outras. Aconteceu o caso da separação dos meus pais. Fiquei solto, fiquei livre, sem ter que dar satisfação para ninguém. Foi aí que o mundo do crime se apresentou para mim. Comecei a beber, usar droga, a me prostituir. Comecei a sair tarde de casa e começar a chegar 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Cheguei a ponto de querer brigar com a minha mãe, bater na minha mãe. Dentro de mim eu tinha uma raiva. E essa raiva eu descontava nos meus irmãos. A ponto de bater neles, a ponto de enforcar eles. E aquilo me fez eu sempre ter uma tristeza profunda dentro de mim. Usava droga com os meus companheiros e eu comecei a me relacionar com homens, mulheres, travestis. Eu usava drogas para cometer o ato sexual. Era maconha, usava cocaína e muita bebida alcoólica. Eu comecei a andar com pessoas erradas e essas pessoas faziam parte de uma facção. E aí eu comecei a andar, a partir daí comecei a andar armado, comecei a participar de alguns delitos, comecei a ter medo constantemente, comecei a ter medo de sair, comecei a ter medo de andar na rua, mas a criminalidade acabou cuidando de mim e fazendo de mim um filho perturbado. Então, para mim, não tinha mais nada a perder. Aquilo, para mim, se eu morrer, tá bom, pelo menos eu amenizo a dor que eu estava sentindo. Foi aí que eu adquiri a depressão. Foi algo muito ruim para mim, uma sensação que quem tem sabe o que eu estou falando.
você não tem paz, você sente tristeza, vontade todo dia de chorar, de tirar sua vida. Ponto final, para ser bem melhor dizendo. Todos os dias você acordar com aquele pensamento de culpa. Eu me sentia culpado. Culpado de estar ali, culpado da minha vida. Eu perguntava por que eu nasci, eu perguntava por que eu estava sofrendo. Acabava até então colocando a culpa em Deus. Por que eu estou sofrendo? Tentei pegar o revólver, colocar na minha cabeça e disparar. Tentei por várias vezes também amarrar uma corda em uma árvore para tentar pular e me matar. Foi quando eu cheguei dentro de casa, uma tarde, e a TV estava ligada na programação da igreja, a Igreja Universal. Não conhecia, nunca tinha ido, mas aquele canal sempre ficava ligado pela tarde. E eu sempre me chamava atenção nessas programações o que acontecia, os milagres, cura. Só que dentro da minha casa havia um preconceito contra a igreja. No caso, meus pais chamavam o Bispo Macedo de ladrão, eu ouvia das pessoas falando, bando de ladrão, bandido, só quero o teu dinheiro. Foi quando eu fui evangelizado por um obreiro dessa igreja. Todos os dias que ele passava por mim, ele chamava, Felipe, vamos na igreja. E eu resistia. Mas eu sabia que dentro de mim eu estava quebrado, então só me restou uma coisa, eu vou na Igreja Universal e eu vou provar se realmente o que passa na TV é verdade. Quando eu cheguei na Igreja Universal, entrei na igreja, foi algo diferente, algo novo, fui bem recebido, me deram toda a atenção, muito apoio. Não me esqueço da dona Josiane, que foi a primeira a me receber, me convidou, me fez sentar na segunda fileira da igreja e ela disse, abre o teu coração porque você vai ser daqui uma nova pessoa. Então aquelas palavras me deram força, me deram ânimo, aí que me encorajou mais ainda. E naqueles minutos da reunião, o que me chamou a atenção foi as pessoas que ali manifestaram. E um daqueles demônios falou que ele veio matar, roubar e destruir. E era o que estava acontecendo na minha vida. Eu estava sendo destruído, o meu futuro estava sendo destruído e eu estava desesperançado. Então, quando eu vi o pastor falando para aquele demônio sair de dentro daquela pessoa e eu vi o semblante daquela pessoa que estava pesado, estava fechado, estava feio, eu vi ali uma paz. Eu vi que não era mais aquela pessoa há minutos antes. E eu falei, eu quero ter essa alegria, essa paz. Eu quero ver esse Deus que esse pastor está pregando em cima do altar. Essa autoridade que ele está usando, porque eu não tenho autoridade para largar o vício. Eu não tenho autoridade para largar a criminalidade. Eu tento, mas não consigo. Eu tento deixar a depressão, mas eu não consigo. Eu tenho sido forte para as coisas erradas, mas eu não tenho sido forte para largar elas. Quando eu saí da reunião, eu voltei mais leve, voltei melhor, voltei com a certeza de que eu poderia se mudar, ter uma esperança de vida melhor. Cheguei em casa como estranho. Cheguei estranho, minha mãe desconfiou também, não sabia que eu não estava normal, porque o meu normal era já chegar já estressado, xingando, falando palavrão, calado. Cheguei nesse dia, feliz, dei boa noite para todo mundo, me veio na minha cabeça. Eu tenho que pedir perdão para eles. Porque do modo que eu tratava com eles, era como se fosse animal, era um bicho. Então, daquele dia eu tomei uma decisão, eu quero mudar minha vida. Eu vou lutar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser um filho melhor. Cheguei para eles e falei, me perdoa por tudo que eu fiz por vocês. Eles não acreditaram, acharam estranho, viraram a cara para mim, tá doido? Porque não era o meu normal. Então, pedi perdão, dei um abraço neles, pedi perdão à minha mãe, pedi perdão ao meu pai, porque eu estava fora de mim. Então, daí comecei a frequentar mais as reuniões. Quando eu comecei a frequentar a Igreja Universal, só que meus pais não sabiam que era a Igreja Universal. E quando eu falei para eles, eles não gostaram, ficaram chateados, reclamaram. Com a mudança, com a minha mudança visível ali, eu já
bênção para eles, cumprimentá-los, mas ainda assim eles rejeitaram. A minha mãe chegou até a falar, você já está indo nessa igreja do Edir Macedo? O que você está fazendo? Você está dando todo o seu dinheiro agora lá? Essa igreja só tem bandido. E eu olhei para ela e falei, mãe, lá eu me sinto bem. É lá que eu estou começando a conhecer esse Deus vivo. Ou a senhora prefere o filho antes que a senhora tinha? Drogado, viciado, que agredia os meus irmãos, que respondia à senhora. Dentro de mim, naquele momento, me veio mais ainda uma certeza de que Deus estava comigo, de que Deus estava me preparando para algo maior e melhor. Eu tive uma experiência com Deus, foi numa quarta-feira. O pastor, nesse dia, ele falou, você que quer mudar a sua vida, você que quer se entregar para Deus e ser usado por Ele, venha diante do altar. Eu fui sincero para Deus, falei, meu Deus, se o Senhor pode pegar esse resto de vida que eu tenho. Eu estou aqui, sou jovem, tenho um futuro, mas me usa. E num belo domingo de manhã, o pastor ele falou assim, você que quer o Espírito Santo, entrega a sua vida agora, porque o Espírito Santo vai descer. E nesse domingo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tive não só o encontro, mas eu saí cheio do Espírito Santo. Foi quando me veio a vontade mais ainda de ganhar almas. Quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Tudo. A fraqueza que eu tinha, insegurança, comecei a ter certeza, comecei a ter mais força, convicção da minha vida, de que minha vida ia mudar, de que a minha história ia mudar, de que eu teria um novo recomeço. Com o Espírito Santo eu passei a ser um rapaz mais forte, comecei a ser um bom filho, comecei a dar um bom testemunho, não só dentro de casa, mas fora, para as pessoas que me viam. Entrei no reino de Deus, hoje sou uma nova pessoa. Bom, questão as palavras que meus pais falaram, que as pessoas diziam a respeito da igreja, roubaram. O Bispo Macedo roubou, a Igreja Universal roubou uma vida velha minha, roubou pensamentos de morte, roubou uma pessoa ruim. Hoje quem olha para mim diz quem te viu, quem te vê. E até perguntam, né? Qual é o segredo? O segredo é o que o Bispo Macedo sempre ensina, é entregar a vida para Jesus e obedecer. Obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo para mim representa tudo. Representa o meu tesouro. O Espírito Santo para mim está em primeiro lugar na minha vida. Maravilha, né? Nós vamos orar por você agora, mas, por favor, não pense que a oração faz mágica. A oração ajuda, auxilia você a despertar a fé e tomar atitude. Uma atitude que vai ao encontro do Deus Altíssimo. Vamos falar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.